Muito bem, vamos falar aqui de velocidade média. Sim, porque um dos primeiros conceitos que a gente precisa entender para estudar o movimento é a velocidade média, tá? Então, essas primeiras aulas aqui a gente vai falar de cinemática. Cinemática basicamente vai estudar o movimento sem se preocupar com o que o produz, tá? A gente simplesmente vai utilizar equações, leis da física para descrever o movimento, ok? Então, velocidade média, conceito 1. Velocidade média é uma grandeza escalar. Opa, o que é isso aqui? Grandeza escalar. Bom, aqui basicamente a gente vai estar preocupado com um módulo, com um número, ok? Então, se você lembra lá de vetores, se você não lembra, a gente vai estudar um pouco isso depois, mas veja, no vetor, a distância, né? Só o valor do vetor é o suficiente quando você tem uma grandeza escalar, ok? É simplesmente um número e a unidade de medida. Você não está preocupado com a direção e sentido quando você fala de uma grandeza escalar. Bom, vamos continuar lendo aqui, ó, que descreve a relação entre o deslocamento realizado por um corpo e o intervalo de tempo necessário para percorrê-lo. Então tem outras coisinhas interessantes aqui, ó, né, que a gente vai destacar. Então aqui, veja que é uma grandeza escalar, não precisamos se preocupar com o sentido, direção, nem nada, ok? Quando a gente está falando de grandeza escalar, tá? Então aqui simplesmente interessa só o módulo. Outro ponto aqui, ó, é essa palavra aqui, deslocamento, tá? Então o corpo está se deslocando, então ele está ali saindo de um ponto A, indo para um ponto B, e aí ele está variando ali o seu space, o seu espaço, tá? Então aqui nós estamos falando de delta S, é uma variação. E isso aqui é realizado no intervalo de tempo, então aqui seria um delta T. Tudo bem? Então é isso aí. Aqui tem um ΔS e um ΔT para ser prestado atenção na hora que você está falando de velocidade média, certo? Então, velocidade média aqui é simplesmente esse ΔS. Lembrando que esse S é de space e o ΔS seria, por exemplo, o ΔS final menos o ΔS, perdão, o ΔS seria o S final, F de final, tá aqui, menos o espaço inicial, tá? É sempre final menos inicial, variação, tá? Esse triângulozinho aqui, ó, ΔS, ok? E aqui, ó, dividido pelo o tempo também final e o tempo inicial. É o TF, que é inicial. TF menos TI, ok? Então, lembra-se dessa equaçãozinha aqui, é simplesmente a variação do espaço pela variação do tempo. O ΔS quer dizer variação do espaço, que é dado em metro, tá? E a variação do tempo, isso aqui é dado em segundo, nós estamos falando do SI, tá? Sistema Internacional de Medidas. Sistema Internacional de Medidas, perdão. Velocidade média, e isso aqui é dado em metros por segundo, ok? São as unidades de medida. Agora vamos atentar aqui, tá? Vamos atentar para o que está escrito aqui, ó. A diferenciação entre velocidade escalar média, velocidade média vetorial e deslocamento. Que foi o que eu falei, ó, velocidade escalar média. Velocidade escalar média. O que é? Considera apenas o valor numérico, foi o que eu falei, o módulo, tá? Tô lendo aqui, ó. O módulo, simplesmente o módulo da velocidade, sem levar em conta a direção ou sentido. Tá? Então isso é a velocidade escalar média. Agora tem a velocidade média vetorial. Aí sim, é uma grandeza vetorial que você precisa de três informações, né? Que o módulo, a direção e o sentido. Ok? E aí sim fica caracterizado uma grandeza vetorial. E o deslocamento corresponde à diferença entre a posição final e a posição inicial do corpo. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Tá? Considerando a trajetória em linha reta. Ok? A gente já vai ver o movimento retilíneo uniforme que ali ele estuda a trajetória reta. Ok? Então, dito isso, né, vamos seguir aqui para ver essa parte aqui na esquerda. Ó. O que é isso aqui? Bom, a gente precisa saber isso porque a gente vai, a todo momento em física, aqui nas questões que envolve ali, principalmente velocidade, né, você está convertendo uma unidade de medida em outra, né? E você vai fazer isso várias e várias vezes. Até eu vou fazer algumas aulas também para fazer isso em matemática também. Mas veja só, se você tem uma velocidade em metro por segundo, que está aqui, ó, metros por segundo, e você quer passar para quilômetros por hora, o que você faz? Você pega esse número aqui, ó, 3,6 e multiplica, tá? Multiplica por 3,6. E aí você vai obter, ou melhor, você vai transformar a velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora. E se você quiser, se você tiver a velocidade de quilômetros por hora e quiser passar para metros por segundo, aí você divide
por 3,6. É o mesmo número, né? Sempre é 3,6. Agora você precisa prestar atenção para ver em que velocidade que você está, a unidade de medida dessa velocidade, e você quer passar para qual unidade de medida. Se for de metro para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Se for de quilômetros por hora para metros por segundo, aí você divide por 3,6, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 10 metros por segundo e eu quero transformar para quilômetros por hora, o que eu faço? De metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou simplesmente multiplicar. E aí, ó, 3,6 vezes é essa velocidade aqui que está em metros por segundo, que é 10. Isso aqui é muito simples, tá? Esse valor aqui, ó, 3,6 vezes 10, é só andar uma casa com a vírgula para a direita e você vai ter 36, tá? 36 quilômetros por hora, tá? Veja a unidade de medida, ó, tá? Quilômetros por hora, e aqui está em metros por segundo. Legal. 20 aqui seria 72 quilômetros por hora. Eita, isso aqui ficou bem estranho. Quilômetros por hora. É km/h. Ok? 72. E aqui é 108. Nossa, você está fazendo muito rápido, né? 108 quilômetros por hora. Não é isso. É que é o seguinte, ó, aqui é bem manjado. Quando você tem essas velocidades aqui, ó, você tem velocidade de 10, velocidade de 20 e a velocidade de 30, na sequência 10, 20, 30, tudo em metros por segundo. E você quer transformar qualquer uma dessas para quilômetros por hora, então já é manjado. Tá? Ninguém faz conta aqui, simplesmente memoriza. Se é 10 metros por segundo, em quilômetros por hora, esses 10 metros por segundo seria 36 quilômetros por hora. Sem fazer conta nenhuma, simplesmente memoriza. Porque eu acho que ao longo do tempo, né, esses números foram se repetindo, se repetindo, se repetindo e até que se memorizaram, tá? Então, 20 metros por segundo, se você fizer as contas, né, e você multiplicando por 3,6, você vai chegar em 72 quilômetros por hora. Se for 30, aí em metros por segundo, aí se você multiplicar por 3,6, você vai chegar em 108 quilômetros por hora, tá? É bem manjado, tá? Então, quando você vê lá, dado um corpo andando a 108 quilômetros por hora, é mais comum ele dar velocidade em quilômetros por hora do que em metros por segundo, tá? Porque metros por segundo é o SI, e ele quer que você transforme. Então, ao contrário, você divide. Então, 108 eu teria que dividir por 3,6, tá? Mas aí você já memoriza e você vai ter o 30. E usa o 30 em vez do 108 nos seus cálculos, tá? Então, quando ele der em quilômetros por hora, normalmente você tem que deixar tudo no SI. Entendido isso? Ok, beleza. Vamos passar à frente aqui, tá? Vamos finalmente aqui para o movimento retilíneo. Bom, o que quer dizer retilíneo, né? Retilíneo aqui quer dizer o movimento em linha reta. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Linha reta. Muito bem. E uniforme? Aqui quer dizer que a velocidade é constante, tá? Então, vou colocar assim, a velocidade CT. É muito comum esse CT, tá? Quando eu colocar, não sei se aparece mais, está se aparecendo com muita frequência, mas aparecia muito quando eu estava lá no vestibular. Aparecia muito esse CT. Velocidade constante, tá? Velocidade. Essa velocidade aqui é constante. Quer dizer que ela não muda ao longo do tempo, tá? Isso aqui é bem importante, é uma informação importantíssima. Tá? Muito bem. Vamos olhar um outro ponto aqui, bem aqui na esquerda. O primeiro ponto aqui é a gente observar isso aqui, ó. É o eixo de coordenadas, né? O sistema aqui é XY, horizontal X, vertical Y. Mas aqui é a trajetória, tá? A trajetória. Porque a trajetória não, o sistema de referência. Ok? Não é trajetória não, falei errado. É o sistema de referência. Então, por quê? Para estudar um movimento, você precisa adotar um referencial, né? Você precisa adotar um referencial. Porque o movimento pode ser relativo a um determinado referencial. Muito bem, então aqui eu estou adotando para a direita, ou seja, no sentido X, aqui sendo positivo, para cá, ó, o X, direita. E para cima aqui, vertical, para cima, seria a parte positiva, tá? Então, dito isso, a gente pode classificar ali o movimento baseado na velocidade. Se a velocidade for positiva, igual eu estou falando aqui, ó, se a velocidade for positiva, ou seja, se ela for maior que zero, aí esse movimento ele é dito progressivo. Então memoriza assim. Como que o movimento vai ser progressivo? Quando? Quando que ele vai ser progressivo? Quando, primeiro, você adotou o referencial e a velocidade é positiva no mesmo sentido positivo do referencial. Então, sentido do referencial positivo para a direita. E a velocidade também tem um sentido para a direita. Lembra que é grandeza vetorial? Sentido para a direita, aí esse movimento é classificado como progressivo. O contrário, se o sentido é positivo para a direita e o cara está indo para a esquerda, igual aqui, representei aqui, ó, aí nesse caso ele é retrógrado.
retrógrado, tá? Então tá aí duas palavrinhas bastante interessantes, progressivo e retrógrado, ok? É só olhar o sentido da velocidade e adotar o referencial para você saber. Vamos lá, vamos continuar aqui nessa caminhada aqui. Bom, aí veja só, aqui tem a equação do que descreve o movimento, tá? Esse tipo de movimento aqui, o movimento retilíneo uniforme. Aí você tem essa equação que é muito conhecida como sorvetinho, né? Então o que ela diz? Esse S aqui é o S de space em inglês, né? Quer dizer espaço. Esse aqui seria o espaço final. Vamos escrever aqui, ó. Espaço, espaço, espaço final. Na verdade é o espaço em qualquer momento, em qualquer instante. Tá? Em qualquer instante você quer saber onde está o corpo. Então ele responde onde está o corpo. Então, onde está o corpo, onde está o carro, onde está a bicicleta, onde está a pessoa, qualquer corpo em movimento, né? E você queira saber onde ele está. Aí você procura, usa essa equação aqui para encontrar a posição dele, ok? Aqui é o espaço inicial. Esse espaço inicial ele é encontrado quando você estabelece ali a origem, tá? A origem. Então, por exemplo, a verdade ele é em relação à origem. Então, quando você começa a medir o tempo, aí você vai descobrir esse S0, tá? Esse daqui é chamado de espaço inicial. Não sei se ficou um pouco estranho aqui esse espaço inicial com o que eu falei. Eu vou fazer aqui embaixo, né? Porque para achar esse espaço inicial é justamente no T0. É quando você começa a monitorar o tempo. Você pega o seu cronômetro, o seu relógio lá, e aí, sabe quando ele está zero? Ali, em relação ao referencial, você consegue achar o S0. É igual tá aqui no gráfico, né? Já vou falar do gráfico aqui, mas antes vamos descrever isso aqui. O V aqui é a velocidade, né? Essa velocidade sempre constante, né? Velocidade. E o T é o tempo. Não sei se eu poluí muito aqui, mas veja, é S igual a S0 mais VT. É o sorvetinho, tá? Por que sorvetinho? Porque tem esse S aqui e o V aqui, né? Então, o pessoal achou melhor aí associar ao sorvete. E tem o sorvetão também, né? Bom, só que aí é uma outra equação que aí já está se preocupando com aceleração, com o que eu produzo o movimento. Aqui não se preocupa com nada disso. O que você tem que fazer? Qual que é a sua obrigação aqui? Memorizar essa equação e saber descrever o que é cada coisa aqui, tá? Esse espaço aqui, ele é dado em metros, ok? Então aqui em metros, tudo esse I, né? Segundo, e aqui a velocidade em metros por segundo. Ok? Memorizou? Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Como que será esse gráfico? Uma equação aqui, né? Bom, essa equação é do primeiro grau. Primeira coisa importante que a gente tem que lembrar. É uma equação do primeiro grau. Então, o gráfico é uma reta. Equação do primeiro grau, gráfico, reta. Memoriza, hein? Isso é importante. Então, aqui em amarelo, já tem uma reta. E veja, aqui a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, então o gráfico vai ser uma reta crescente, ok? Reta crescente. Olha aqui, ó. Estamos representando aqui na esquerda, reta crescente, tá? Esse é um gráfico de espaço no eixo Y por tempo, né? É o T no eixo X aqui. E aí, a gente pode, de novo, classificar o movimento aqui, né? Se você tem velocidade positiva, ó, reta crescente, aí o movimento aqui é progressivo, certo? Progressivo. Vou abreviar aqui. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Retrógrado. Muito bem. Veja só, observe muito bem os gráficos, tá? E aí, pessoal, olha só, tem essa inclinação aqui, ó. Quando essa reta, ela é, por exemplo, aqui é crescente, nós temos, olha só, é esse ângulo aqui, ó, que é formado entre a horizontal, ó, vou colocar aqui a horizontal e o gráfico. Ok? Então tem essa inclinação, que é um ângulo θ. Veja, você consegue calcular a tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo te dá uma informação importantíssima. Ó. Vamos pensar nesse aqui. Ó. A gente tem um triângulo aqui, ó, inclusive um triângulo reto. Um triângulo retângulo, né? Que tem esse ângulo reto aqui, perdão. Tem esse ângulo reto. Então, deixa eu ver se eu faço um triângulo melhor aqui. Aí, tem um triângulo reto aqui, e aí a gente consegue calcular a hipotenusa, perdão, a gente consegue calcular o seno, cosseno desse ângulo aqui. O que é tangente? Tangente não é seno do ângulo sobre cosseno do ângulo? Seno sobre tangente?
Nossa, pelo amor de Deus, hein? Nossa, tangente é seno sobre cosseno, tá? Seno sobre cosseno. Vou repetir mais uma vez. Seno sobre cosseno. Então a tangente é seno sobre cosseno. Se a gente olhar aqui, ó, na vertical, a gente vai ter o S, né? Ou até a variação do espaço aqui, o delta S. Ó. E aqui embaixo você tem o tempo, que é o delta T. Veja, delta S sobre delta T, isso aqui é a velocidade. Então, a tangente nada mais é do que a velocidade, tá? A velocidade. E aí, se essa velocidade, você vai olhar o gráfico, perdão. Você vai olhar o gráfico. Se o gráfico for uma reta crescente, a velocidade é positiva, movimento progressivo. Se a reta for decrescente, aí você vai olhar aqui, classificar o movimento sendo retrógrado e a velocidade é negativa, ok? Muito bem, vamos avançar aqui e vamos colocar aqui. Bom, eu coloquei aqui o ciclo trigonométrico só pra gente ver onde tá a tangente aqui, ó, comigo, ó. Essa tangente tá aqui, ó. Tá? Esse é o gráfico da tangente que eu tô desenhando. Veja que ela é negativa, né, para ângulos que sejam maiores que 180. Daqui até aqui é 180, não é? 180 graus. Se a gente pegar desse ponto aqui, ó, daqui até aqui, ó, o amarelo, aí a tangente agora é negativa. Negativa. Então, por isso que no gráfico aqui, ó, que tem essa reta decrescente, o θ é negativo. Porque ele começou daqui e se deslocou até aqui, né? Então, esse ângulo aqui, ele acabou fechando aqui isso. Esse ângulo aqui, ó, ele é negativo. Porque ele está justamente porque ele é um ângulo maior do que 270. Ele é um ângulo maior que 270 e ele estaria nesse quadrante aqui, ó. Aqui, ó. Veja, justamente nesse aqui. Então, e nesse aqui também. Nesses dois quadrantes aqui, ó, no terceiro e quarto, a tangente é negativa, porque, ó, viria para cá, bateria aqui, né? Assim como o seno também é negativo. Embora o cosseno seja positivo nesse quadrante, mas o seno é negativo. E a tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente é negativa. Já era basicamente para discutir essa ideia aqui, né? Então, vamos passar à frente e vamos ver. Bom, a gente tem um probleminha aqui para discutir. Vamos ler aqui, né? Ó, após uma discussão acalorada, Fernanda saiu apressada com velocidade constante. Opa, ela saiu apressada com velocidade constante de 3 metros por segundo. De onde? Da cafeteria. Então, imagina a situação, o casal aqui tá tomando café, trocando uma ideia, numa boa, legal. Aí começa uma discussão entre os dois, né? Pra variar. E aí ela sai correndo com a velocidade constante de 3 metros por segundo. De 3 metros por segundo. E ele, o Kevin, vamos continuar lendo. Percebendo o erro, olha só, percebendo o erro, o Kevin hesitou por 5 segundos. Ele ficou lá pensando durante 5 segundos. Caraca, o que eu fiz? Ok? Mas logo decidiu ir atrás dela, movimentando-se com velocidade de 4 metros por segundo. Ok? Ou 4 metros a cada segundo, também com velocidade constante. Isso aqui é importante. CT, velocidade constante. Qual a distância? Olha, você quer saber a distância da cafeteria ao ponto de encontro. Ok? Então, entendendo isso, vamos fazer aqui uma descrição. Na verdade, eu já fiz essa descrição, né? Montei um esquema aqui para a gente poder entender. Bom, aqui está a cafeteria, aqui está o Kevin, né? E aí o Kevin está aqui parado por enquanto na cafeteria. E aí a Fernanda, ela sai correndo, né? Ela sai correndo, ok? E aí ela vai percorrer uma distância durante aquele tempo de 5 segundos que ele fica lá hesitando. Ela ficou pensando por 5 segundos. Enquanto isso, ela se deslocou uma certa distância, tá? Ok? Essa distância aqui eu coloquei aqui, ó, delta S1. Tudo bem? Então, esse delta S1 aqui foi o deslocamento que ela percorreu, a distância que ela percorreu durante esses 5 segundos que o Kevin, ficou lá hesitando, ficou pensando, ok? Então, depois que ele ficou 5 segundos, ele sai atrás dela. E ela se movimenta, ambos no mesmo sentido aqui, tá? Eu adotei até um referencial aqui, ó. Ambos no mesmo sentido, e aí como ele está com velocidade de 4 metros por segundo, ou seja, uma velocidade maior do que a dela, ambos são velocidade constante, ele consegue encontrar lá, tá? Então ele consegue encontrar lá, e aí a gente tem o encontro. E aí ele percorreu uma certa distância, né? Um delta S2, tá bom? E essa distância é que está sendo pedida aqui. Bom, como é que a gente resolve isso aí? Como é que a gente acha essa distância aqui? O primeiro passo, na verdade, seria descobrir... Na verdade, a gente tem mais de uma estratégia aqui, né? A gente teria uma estratégia de
Por exemplo, escrever duas equações, uma para o Kevin e outra para a Fernanda, e aí achar o tempo de encontro. Com o tempo de encontro, a gente consegue achar a posição onde ele está exatamente quando ocorreu o encontro, tá? Então, vamos lá. Vamos adotar uma origem. Então, aqui vamos chamar o Kevin de K, tá? E aqui vamos chamar a Fernanda de F. Então, aqui para o K e aqui para o F. Beleza. Então, vamos colocar a origem aqui em relação ao Kevin. Então, vamos escrever um S0, ok? O que mais que a gente pode escrever para ele? A velocidade a gente já sabe, né? Vamos escrever um VK, que é o V do Kevin. Aqui, ó, VK, que é o V do Kevin. E aqui a gente tem um S0 para a Fernanda. Opa, aqui vai ser K também. E aqui vai ser F. Ok? Igual. E aqui a gente tem a velocidade da Fernanda. Ambos os dados que a gente tem. Então vamos colocar aqui. Se a origem está aqui no Kevin, então é 0 para ele o espaço inicial dele, tá? E aí tem a velocidade do Kevin e o sentido é ambos estão para a direita. Então a velocidade dele é de 4 metros por segundo. E aqui, ó, vai ser o espaço inicial dela, que a gente precisa calcular, a gente não tem. Ok? Mas a gente tem informações que a gente consegue calcular. Bom, espaço, o que é espaço? Não é a velocidade, perdão, já ia colocando aqui. Não seria a velocidade vezes o tempo? Esse tempo aqui é o tempo que ele ficou pensando, ó, que foi de 5 segundos. Então a gente pode colocar aqui, ó, um tempo de 5 segundos. A ordem dos fatores aqui não altera o produto, né? 5 segundos vezes a velocidade. Agora, a velocidade de quem aqui, né? Pra gente achar o espaço inicial. A velocidade aqui é a velocidade do Kevin, né? Que é de 5 segundos, 3. Por que 3? Fiquei pensando ali, por que 3? Esse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui é a velocidade da Fernanda. A velocidade da Fernanda, porque é simples. Enquanto ele estava pensando, ou seja, durante os 5 segundos, ela estava se deslocando para a direita. Então, depois que assim que ele começar a correr atrás dela, né, para encontrá-la, ela já percorreu uma certa distância, que é aquele delta S1 aqui, ó, que é esse delta S1, que seria a distância que ela está da origem, tá? Ou seja, em relação à cafeteria. Então, por isso que eu estou usando a velocidade dela. Isso aqui vai dar 15 metros, tá? Calma, não é o delta S2, esse aqui é o delta S1. É a distância que ela percorreu enquanto ele estava lá pensando durante os 5 segundos dele, ok? Então, aqui a distância inicial dela em relação à origem lá é de 15 metros. Entendido isso? E a velocidade dela é de 3 metros por segundo. Mas vamos lá, vamos escrever a equação para cada um aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, vamos escrever um sorvetinho aqui. Para cá. Lembrando disso aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Ok? Não podemos esquecer disso. Então, para o Kevin aqui, vamos escrever lá. S do Kevin. Substituir os valores. S0 vai ser 0 mesmo. Então, a velocidade aqui é 4. Então, vai ficar isso aqui. 4T. E aqui, para a Fernanda, então vai ser S. Tá? S0 dela aí é 15. E a velocidade dela aqui também é positiva. Né? Vai ser quanto? Vai ser 3T. Então tá aí a equação para a Fernanda e para o Kevin. Muito bem, aí o S do Kevin tem que ser igual ao S da Fernanda. Então aqui vai ficar 4T igual a 15 mais 3T. Muito bem, então 4T menos 3T vai dar 1T, que é igual a 15. Tá? Resolvendo essa equação do primeiro grau. Muito bem. Então, achamos o tempo. Mas a gente não queria, não era a distância, né? A distância da cafeteria ao encontro, né? Exatamente. Agora, com o tempo, quando você faz isso aqui, você acha o tempo, né? Então, com o tempo, você pode substituir aqui ou aqui. Ó, você pode substituir uma das duas. E aí você vai achar, vamos achar nessa daqui, ó. 4 vezes 15. 4 vezes 15 significa... Não precisa montar a continha aqui nem nada, veja. Como é que você faz isso daqui, hein, pessoal? Como é que vocês fariam essa multiplicação aqui, né? Faria assim, ó. 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2, 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Daria 60. Você levaria um tempinho, né? Por que você não imagina que esse 4 aqui seria 2 vezes 2? Aí 2 vezes 15 dá 30. E 30 mais 30, 60. Tá?
Então, a gente descobriu aqui qual é a distância da cafeteria a o, onde eles se encontraram, né? Beleza. Ok, resolvemos. Mas tem outra maneira também, né? De achar isso aqui, tá? Tem outra maneira, por velocidade relativa, pessoal. Olha só, uma velocidade relativa, né? Veja bem, vamos com calma aqui. Qual que é a velocidade relativa entre os dois? Vamos calcular uma velocidade relativa aqui, ó. A velocidade relativa. Por quê? O que é isso, a velocidade relativa? Porque tem, para alguém que está ali no, na trajetória, alguém que está ali na rua, ou bem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Alguém bem aqui, ó. Tem um observador aqui. Ele está observando o que está acontecendo na cena. Então ele vê, ele enxerga ali uma velocidade relativa, né? Que é a velocidade de 4, que é a velocidade do Kevin, menos a velocidade da Fernanda, que é 3. Isso aqui dá 1 metro por segundo. É a velocidade relativa entre os dois. E aí a gente consegue, com essa velocidade relativa e o tempo, veja só, e o tempo, a gente consegue achar o deslocamento ali dela. Tá bom? Olha só, com essa velocidade relativa e o deslocamento ali, ó, o deslocamento dela, né? Vamos achar aqui, ó, a gente consegue obter informações interessantes para achar o ΔS2. Veja, a velocidade relativa. Agora vamos achar o ΔS da Fernanda. Esse ΔS da Fernanda vai ser o quê? A velocidade dela, né, vezes o tempo. Vezes o tempo, que é de 5. Esse é o tempo que o Kevin ficou pensando lá na cafeteria, tá? Que é o mesmo tempo, que esse tempo também serve para ela, ok? Esse tempo também serve para ela. Ela está percorrendo, durante esse tempo, ela está percorrendo a velocidade de 3 metros por segundo. Então, ela percorreu uma distância de 15 metros, ok? Que era o que a gente tinha descoberto ali, tá? E daí? E daí que agora, com essa velocidade aqui, tá? E essa distância aqui, o que, que a gente pode obter? A gente pode achar o tempo. E que tempo é esse? É exatamente o tempo de encontro dos dois. Agora tá melhor, né? ΔS sobre a velocidade. Vamos substituir aqui, o ΔS é 15 e a velocidade é de 1 metro por segundo. Então o tempo, chamar esse tempo de ΔT, vai ser de 15 segundos. Então esse tempo aqui, ó, é o tempo necessário para que ele encontre ela, tá? Vamos ver se esse 15 segundos é o mesmo tempo que a gente achou aqui, ó. Achamos aqui, ó, 15 segundos, que é o mesmo tempo, tá? E aí a gente está usando aqui velocidade relativa. Mas ele pediu a distância. E aí? Como é que a gente faz? A gente pode, em relação ao Kevin, né, esse 15 segundos aqui, a gente pode achar o ΔS, que seria a velocidade dele vezes esse tempo aqui, esse ΔT aqui. Então a velocidade dele, né, é de 4. O ΔT aqui é de 15. E aí, de novo, 4 vezes 15, quanto vai dar? 4 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. 30 mais 30 é 60. 60 metros, ok? Então, é isso daí. E é importante a gente saber mais de uma maneira, né? Porque às vezes se não dá de uma maneira, vai de outra. Então, se atente a isso, a essas informações, eu acho muito importante isso daí. Tá ok?